Muito bem, boa noite a todos. Estamos iniciando o nosso encontro de catequese, iniciação à vida cristã de hoje, essa nossa primeira etapa, que é a etapa do querigma. E o tema de hoje, Jesus Cristo é o caminho. Vamos então iniciar o nosso encontro fazendo uma oração em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Quem gostaria de fazer a oração para nós, por favor, pode abrir o microfone e fazer. Os outros, por favor, fechem o microfone. Posso fazer. Pode fazer, Aline. Aline levantou a mão. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da tua consolação. Por Cristo nosso. Amém. 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 Agora vamos lá. Ser cristão significa aceitar o caminho de Jesus até a cruz. E quem vai nos falar isso é o Papa Francisco, né? Então, o Papa Francisco fala assim: o cristão é quem aceita o caminho percorrido por Jesus para nos salvar, isto é, o caminho da humilhação. Difícil aceitar esse tipo de situação, né? Mas se a gente olha para Jesus, é exatamente o caminho que ele trilhou. O caminho da humilhação, no sentido de que ele se fez todo humilde. A humildade dele já começa na sua encarnação. Nós vamos encontrar texto no Evangelho, texto da Bíblia, é João que fala, se eu não me engano, né? Que ele se despojou, é João mesmo, se despojou da sua divindade para assumir a nossa humanidade. Ele é Deus 100%, mas ele se despoja desta humanidade para assumir, aliás, dessa divindade, para assumir a humanidade 100%. Então, João nos diz isso. É São Paulo que fala. Renunciou à sua divindade e se fez escravo de todos. Se humilhou até o fim. Ele se humilha sempre, porque é Deus que vem até nós e assume a nossa condição humana, essa condição tão frágil, essa condição tão pequena, né? Então, é nesse sentido que o caminho de Jesus, desde o começo, é um caminho de humilhação, de humildade, de quem se humilha para se colocar a serviço da humanidade. E falando no Papa Francisco, eu não sei se vocês todos viram lá, eu já coloquei agora há pouco no grupo, o Papa Francisco acaba, na Itália foi mais cedo, né? A diferença de fuso horário da Itália, essa hora na Itália já é madrugada, mas ele teve que ser internado porque está com uma infecção respiratória. Então, vamos rezar para que o Papa Francisco supere isso, né? E ele possa se recuperar logo desta infecção que o está acometendo. Foi logo após a audiência geral. Foi logo após a audiência geral. A audiência geral acontece
10 horas? Lá pelas- Lá pelas 10 da manhã. Estou querendo lembrar quando eu estive lá, tive a alegria de participar da audiência com ele. Acontece por volta das 10 horas da manhã, mais ou menos. E então foi talvez pela hora do almoço, logo depois do almoço, que ele não passou bem. Vamos rezar por o Papa Francisco, porque a nossa igreja precisa muito dele. Muito bem. Então, vamos ver hoje, para trabalhar este tema, não é? Então, nós vamos ver o Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículos do 27 ao 29. O Pepe vai ler para nós. Jesus foi com seus discípulos às aldeias de Cesareia de Filipe. Enquanto caminhavam, perguntou a seus discípulos: no dizer do povo, quem eu sou? Responderam-lhe: João Batista. Para outros, Elias. Para outros, um dos profetas. Jesus perguntou-lhes então: e para vós, quem sou eu? Pedro respondeu: tu és o Cristo. Então ele ordenou-lhes severamente que não falassem dele a ninguém. Muito bem. Nós vamos voltar um pouquinho lá no Evangelho, para que vocês possam ler novamente. Então, 2 segundos para que leiam em silêncio. Muito. Marcos, capítulo 8, 27 a 29. Então, primeira pergunta para vocês. O que Jesus quer saber, segundo o texto? Fala, Vitor. O que falavam sobre ele, o que achavam, quem ele era, né? Uhum. Muito bem, isso mesmo. Pode falar, Priscila. Acho que era um teste de popularidade, né, para saber quão popular ele era, complementando isso que o Vitor já comentou. E mais? Diga, Lu. Pode falar. Eu acho que ele pergunta para saber se o povo reconhece ele. Tipo, independente de como ele pergunta, a ideia é se o povo reconhece quem ele é. Uhum. Muito bom. Outra pergunta. O povo havia entendido quem era Jesus? O povo tinha entendido, gente, quem era Jesus? Pode falar. Acredito que não. Porque eles falavam o quê? Eu acredito que Tinha eles vários enxergavam nomes, né? ele como mais um entre os demais profetas ali, né? Uhum. Luca, pode falar, você levantou a mão. Eu vou me corrigir, porque eu falei, eu acho que é um absurdo aqui. Eu falei, independente de como ele tenha dito, eu acho que ele fala perfeitamente, né? Então, na verdade, é só isso, eu queria corrigir isso. Eu acho Não, que o pessoal não entendeu quem ele era, mas o que eu disse eu acho que foi uma bobagem. não, calma que não foi bobagem, não, chega lá. Tá bom. Então é isso, o povo parece que não tinha entendido, porque um ficava dizendo que ele era João Batista, outro dizia que ele era Elias, outro dizia que ele era Jeremias. Então o povo não tinha entendido muito bem quem era Jesus, né? Simplesmente estavam achando que ele fosse apenas mais um. Boa noite, Valdir, seja bem-vindo.
que era apenas mais um entre tantos profetas. E os apóstolos, eles haviam entendido quem era Jesus? Ok, Valdir, fica tranquilo. Nós começamos agora mesmo, faz pouco tempinho. Só o tempo de ler o Evangelho e já começamos. Diga, Aline, pode falar. Eu acho que os discípulos nem sempre entendiam o que Jesus dizia, mas eles tinham fé nele. Uhum. Uma boa, né? Nem sempre entendi, tá certo. Se bem que aqui, essa passagem do Evangelho já é uma passagem... bom, ele já tem alguma convivência com ele, né? Então, eles dão uma resposta diferente do povo. Então, parece que, de alguma forma, os apóstolos haviam entendido melhor do que o povo em geral. Uma coisa aí, Pepe? Tem alguma coisa aí? Até porque, né, os apóstolos estavam mais com Jesus. Conviviam com Os ele. outros não, muito mais. Então, tinha uma intimidade, talvez. Uhum, isso mesmo. E vocês? Vocês entendem quem é Jesus? Eu entendo que ele é o Filho de Deus, ele é Deus encarnado, né, no Filho. Muito bom. Nosso Salvador. Nosso Salvador. Fala, Luca. Olha, eu acho que, assim, o que eu entendo é bem particular, mas, de qualquer forma, tudo o que tem de bom e de amor e de caminho para ir em qualquer dificuldade é uma coisa muito acima da minha capacidade de compreensão, mas se fosse uma bússola, ia dizer assim, olha, mais ou menos por ali, ó, Muito bom. na minha opinião, né? Muito boa a sua resposta. Muito boa. Obrigado. Muito bem. A gente está aqui nessa caminhada exatamente porque é um caminho para conhecer Jesus. Lembra que a gente falou logo nos primeiros dias? Aliás, no primeiro dia, que nós íamos fazer uma caminhada para conhecer Jesus. Mas não é um conhecimento vago, né? Um conhecimento mesmo, que leve a uma experiência. Por isso a nossa caminhada. Então, ninguém aqui precisa ficar preocupado, não conhece bem, porque este conhecer não é aquele conhecer superficial, né? Então, quais são essas etapas para conhecer Jesus? Então, a primeira etapa, quem traçou essas etapas é o Papa Francisco, não é? A primeira etapa, ele diz que é o conhecer mesmo. Exatamente isso que nós estamos fazendo aqui, nesta nossa caminhada de iniciação à vida cristã, onde vocês, aos poucos, vão conhecer Jesus, vão conhecendo a ele. A segunda é o professar Jesus. Também nós vamos ver já o que significa. E a terceira é aceitar o caminho que Deus escolheu para Jesus, para ele. Então, essas são as 3 etapas necessárias para conhecer Jesus de fato. Primeiro, conhecer. Então, como eu dizia, conhecer não significa apenas saber a história de Jesus. Isso tem muita gente que sabe. Tem gente que já leu a Bíblia inteira, tem gente que já leu todos os evangelhos, cartas de São Paulo, todo o Novo Testamento, mas não conhece Jesus de fato. Porque esse conhecimento só da história dele não faz com que a gente o conheça verdadeiramente. Vocês vão entender isso. Vocês, por exemplo, podem conhecer uma pessoa, até saber a história de vida daquela pessoa, mas vocês não convivem com ela, certo? Então,
Isso faz com que vocês a conheçam de verdade? Não. Porque, de repente, ela faz alguma coisa que a gente diz assim, nossa, nunca esperei isso daquela pessoa. Por quê? Porque conhecer a história não mostra quem aquela pessoa é. A história pode ser uma, e muito disfarçada, a pessoa pode ser outra, né? Porque na história acaba não revelando quem é de fato. Então, é isso que é importante. Então, não significa apenas saber a história de Jesus, mas fazer uma caminhada com ele, compartilhar da sua intimidade, ouvi-lo e refletir sobre os seus ensinamentos, avaliando a própria vida, isto é, a nossa vida, a partir dos ensinamentos de Jesus. É assim que a gente vai conhecer Jesus. Aquela resposta que o Lucas acabou de dar para nós mostra que o Lucas conhece Jesus. O Lucas já faz uma caminhada conosco há um tempinho, né, Lucas? Eu sei que você está dizendo que não, aí eu estou te vendo. Mas... Fica preocupado, às vezes, né? Falou uma coisa a mais. Não precisa ficar preocupado, não, porque você falou está certo. Aquilo que você diz mostra que você pode ainda não conhecê-lo em profundidade, mas você já o conhece. Você já fez uma experiência de Jesus na tua vida que te revela ele como esta pessoa com a qual você pode contar. Aquele que você tem certeza que está sempre com você. Entendeu? Então, você conhece Jesus. Não, como eu falei, nós estamos caminhando. Nem eu posso dizer, nem o Pepe, que está com 80 anos, pode dizer que conhece Jesus plenamente. A gente está sempre descobrindo mais alguma coisa. É na convivência que a gente vai fazendo essas descobertas. É isso, Pepe? Uhum. É isso. Né? É na convivência com Jesus que a gente vai fazendo estas descobertas e vai, então, cada vez conhecendo ele melhor. A última vez, me parece, o primeiro passo do querigma é também conhecer o Pai. Quem é o Pai? Aí eu lembro que no Evangelho existe uma frase de Jesus, lá em João, que fala: quem me vê, vê o Pai. Quem me conhece, conhece o Pai. Quem me segue, segue o Pai. Né? Tudo isso. Então, a caminhada de Jesus e a caminhada com Deus, no final, se fundem. Sim. Né? Com certeza. Se a gente vê a caminhada do povo hebreu, quando foi liberto da escravidão do Egito e começou a caminhar no deserto, era um povo que viu a libertação de Deus, não conheceu, né? Não teve consciência desta libertação, mas viu esta libertação. Ele experimentou a libertação, mas na caminhada do dia a dia, ele ficou, por qualquer coisa, ele ficava magoado, mas não tem água, Deus nos tirou do Egito, lá no Egito tinha comida, aqui não tem nada, lá tinha água, aqui não tem, lá. É sempre Ficava sempre a murmurando. vontade de voltar atrás. E na caminhada no deserto, o povo conhece a Deus. Faz uma caminhada com ele, Deus. Em Jesus, ele nos pede novamente: caminhe com meu filho, caminhe comigo, compartilhe a intimidade dele. Isto é, esta caminhada da Bíblia é isso, é conhecer. Por exemplo, antes desse evangelho de hoje, Marcos, me parece,
que ele coloca alguns milagres, a multiplicação dos pães 2 vezes, a cura do cego, etc, etc. E todo mundo diz, oba, tem alguém no meio de nós que faz milagres, mas não conhece Jesus. Sabe que é Jesus, mas não conhece profundamente, não caminharam junto com ele. Por isso que Jesus diz, Pedro era a mesma coisa, sabe? Não se preocupe. Não é porque Pedro respondeu, tu és o Messias, o Filho de Deus, que ele caminhou com Jesus. Não caminhou com Jesus nenhuma. A mentalidade dele era ainda do Antigo Testamento. Demorou para entender isso. Isto é, existe uma diferença entre a fórmula do catecismo e a vivência dessas verdades. Não adianta dizer Jesus é o Filho de Deus, mas ele é o Filho de Deus para mim, eu conheço ele, eu caminho, tenho consciência que ele me salvou de verdade. Isso é esse o significado de conhecer. Segundo, o professar, né? A segunda etapa que o Papa Francisco fala. Professar significa anunciar a própria fé em Jesus Cristo. Isso significa anunciar a fé na sua morte e ressurreição. Mas não apenas dizer, Senhor, Senhor, tu és Deus, como muita gente faz, né? Não, é preciso ir além. É preciso aceitar o caminho de Jesus, que é o caminho da humildade, é o caminho do testemunho. O caminho de Jesus é todo o tempo um caminho de humildade, um caminho de testemunho, um caminho de se colocar a serviço, né? De se compadecer daqueles que ele vai encontrando à margem do caminho. À margem do caminho. Então, esse é o significado de professar. Isto, vocês estarão prontos, né, para professar Jesus Cristo lá no começo do próximo ano, certamente. Não que não estejam prontos antes, lógico que pode um mais para lá, outro mais para cá, mas na nossa caminhada de iniciação à vida cristã, no início do próximo ano, vocês são convidados a fazer essa profissão de fé. A turma que vai receber os sacramentos neste ano, ao começo do mês, fez essa profissão de fé, né? Então, vai chegar também a vez de vocês de fazerem essa profissão de fé em Jesus. Também existe a profissão, que significa proclamar, né, a fé em Jesus, mas existe também, além de proclamar, de professar, de dizer abertamente que nós acreditamos em Jesus, existe a outra parte. Não adianta dizer Senhor, Senhor, tu és Deus, tu és o Salvador, etc, etc, mas precisa dizer eu aceito Jesus hoje e para sempre como meu Deus e Salvador. Se até a gente não chegar a esse ponto, a nossa fé é só proclamar, mas é palavras. Palavra. E é isso que o Papa Francisco fala aqui. Só palavras não adianta. Essa proclamação tem que ser com a vida. E é isso que essa caminhada de catequese nos ajuda, né? Essa caminhada que nós fazemos. A chegar o dia em que a nossa vida estará proclamando que Jesus é o Senhor para nós, que Jesus é Deus e que nós queremos seguir o caminho dele. E o outro ponto é aceitar o caminho que Deus escolheu para Jesus. E aí, então, nós vamos, para ver esse caminho, para ver isso mais de perto, nós vamos ver um outro evangelho, que é o Evangelho de João, capítulo 14,
versículos de 1 a 7. Antes de ver este evangelho, alguém tem alguma dúvida com relação a esta caminhada que nós falamos até agora? Nada, a Aline ligou e desligou, acho que ela disse que não, né? Então tá bom. Então vamos ver o evangelho que o Pepe vai ler para nós. Não se perturbe vosso coração. Vós credes em Deus. Crede em mim também. Na casa de meu pai há muitas moradas. Senão, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos um lugar. Depois de ter ido e vos ter preparado um lugar, voltarei e vos tomarei comigo, para que, onde eu estiver, vós estejais também. E vós conheceis o caminho do lugar para onde vou. Senhor, disse-lhe Tomé, não sabemos para onde vais. Como podemos saber o caminho? Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por mim. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Muito bem. Vamos reler em silêncio esse trecho, procurando gravar bem estas palavras. Muito bem. Cada um pode me falar um pouquinho sobre o que mais chamou a sua atenção nesse trecho do evangelho que nós vimos, nesse evangelho de João que nós acabamos de ler. Diga, Aline. A parte que mais me tocou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho. Ninguém é o Pai, a verdade e a vida. Acho Muito que bem, eu sou. exatamente mostrar para a gente que a gente não está ansioso pelas coisas de Deus. Muito bem. Espiritual. Seu microfone está falhando um pouco, viu, Aline? Nem sempre a gente consegue ouvir bem. Eliandro, pode falar. Para que, onde eu estiver, vós estejais também, e vós conheceis o caminho do lugar para onde vou. Muito bom. Muito bem. Isabela, pode falar. Liga o microfone, Isabela. Está sem microfone. Perdão. Não se perturbe vosso coração. Vós credes em Deus, crede em mim também. Muito bem. Priscila, pode falar. Eu ia ler esse mesmo trecho. Não se perturbe vosso coração, vós credes em Deus, crede em mim também. Muito bom. Yara, pode falar. Exatamente o mesmo trecho das meninas, né? E também o trecho de na casa de meu pai há muitas moradas, então acho que dá essa intenção de que tem lugar para todo mundo. Isso, muito bem. Juliana. Juliana, seu microfone deve estar desligado. Oi, estão me Pode ouvindo falar. agora? Agora sim. Eu ia ler o mesmo trecho também. Não se perturbe vosso coração, vós credes em Deus, crede em mim também. Na casa de meu pai há muitas moradas.
Muito Sempre bom. cabe mais um, né? É isso mesmo, sempre cabe um. Tem lugar para todo mundo. É. Diga, Fabiana, pode falar? Eu ia ler o mesmo trecho, não se perturbe vosso coração, vós credes em Deus, crede em mim também. Mesma coisa. Muito bom. Cíntia? Oi, o trecho que chamou a atenção é: vou preparar-vos um lugar. Quer dizer que na casa de Deus sempre vai ter um lugar especial para a gente, né? Isso. Sob medida, né? Feito especialmente para cada um de nós. Com certeza, muito bom. Valdir, pode falar. Na casa de meu pai há muitas moradas, senão eu vou-lo teria dito, vou preparar-vos um lugar. Muito bom. Isso chamou a atenção. Raoni? O chamado atenção foi o seguinte, logo depois, depois de ter ido e vos ter preparado um lugar, voltarei e vos tomarei comigo. Muito bom. Muito bem, a promessa. Ana Lúcia. Aliás, desculpe, eu pulei. A Juliana. Juliana, o microfone está desligado. Oi, desculpa. Eu pensei exatamente nesse mesmo que o Raoni acabou de falar. Depois de ter ido e vos ter preparado um lugar, voltarei e vos tomarei comigo, que é a volta do Senhor, né? Que nós estaremos junto dele. Muito bom. Pode falar, Ana Lúcia, agora. Oi, não se perturbe vosso coração. Vós credes em Deus, crede em mim também. Na casa de meu pai há muitas moradas. Muito bom. Alan? Eu vou na linha do Raoni e da Juliana, porque eu acho que esse trecho sintetiza o propósito de Cristo. Muito bom. Muito bem. Lília? Não se perturbe vossos corações. E Bruna? Bruna, seu microfone está desligado. Oi, tá escutando? Agora sim. O outro trecho que você postou, que é: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Muito bom. Então, vejam, de todos os que falaram, e quase todos falaram, né? A maioria de vocês sente, né? É tocado, não é só de vocês, com certeza de nós também, esse primeiro conselho, vamos dizer assim, que Jesus dá. Que a gente não deve deixar que nosso coração fique perturbado. Basta crer em Deus, crer nele também, né? Para que a gente tenha a tranquilidade e possa acreditar que na casa de Deus há muito lugar para todos nós. Então, qual é a primeira afirmação de Jesus? É aquela que a maioria de vocês falou. Não se perturbe o vosso coração. E qual é a promessa que ele faz em seguida? Qual é a promessa? Vamos voltar lá um pouquinho lá atrás. Opa, pulei demais. Então, primeiro ele diz: não se perturbe o vosso coração. Vós credes em Deus, creio em mim também. Qual é a primeira promessa que ele faz? Que na casa do Pai tem muitas moradas, né? Então, ele vai preparar um lugar, né? Exatamente. E depois ele vai voltar e vai nos buscar. E vai nos levar, exato. Exatamente. Né? Então, é exatamente isso que ele promete ali. E aí, qual é o questionamento de Tomé? Aí, já lá no finalzinho do Evangelho, o que é que Tomé fala para ele? Porque o Tomé faz um questionamento para ele, não é? Nós não sabemos para onde você vai, como é que a gente pode saber qual é o caminho? Então, Tomé sempre representa aqueles de nós que, aliás, eu acho que todos nós, não é? Que sempre colocam uma dúvida no meio do caminho. A gente sempre põe uma duvidazinha. Tomé vai ser assim até o fim. Ele já tinha lá falado que se ele não tocasse na mão de Jesus, quando
os apóstolos dizem que Jesus está vivo, Tomé é aquele que disse, se eu não tocar na sua ferida, eu não acredito. Então, Tomé representa um pouquinho todos nós, nessa nossa caminhada rumo a Jesus. E qual é a resposta de Jesus? Ele diz que ele é o caminho e a verdade, né? Então, que nós não chegaremos ao Pai senão através dele. Exatamente. Exatamente. Pepe, quer acrescentar alguma coisa aqui? Uhum. Tomé fala. Fica para cá. Tomé fala. A gente não sabe para onde vai, a gente não conhece o caminho, então, a gente conhece você, a gente acredita que você vai preparar moradas, a gente tem que caminhar até lá, a gente não conhece. Jesus responde claramente. Primeiro, existe uma vida de comunhão profunda entre Deus e eu. Jesus e o Pai são a mesma coisa, a mesma pessoa, a mesma divindade. Vocês vão se acostumar, e a Cida vai colocar com certeza logo, logo, esse eu sou. Quem é que fala eu sou? Quando Deus se apresenta a Moisés no Monte Sinai, nas terras de Madian, quando Moisés estava apacentando as ovelhas do sogro dele, Moisés pergunta para Deus, mas você me fala tanta coisa, você quer que eu caminhe até o Egito, que eu volte para lá, que eu anuncie o teu nome, mas você quem é? Eu sou aquele que sou. Aquele que sou. Eu sou. Isto é, esse eu sou significa Deus. Olha, esse eu sou, Jesus repete infinitas vezes. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou, Deus. Eu, Jesus. Eu, Espírito Santo. É a Trindade Santa, que é o caminho, a verdade e a vida. Ora, caminho, não existe caminho parado. Eu quero ir até naquele lugar. Existe um caminho. Tá bom. Se eu não caminho, nunca vou chegar lá. Eu sou um caminho. Eu sou o caminho. Isto é, existe um caminho único para trilhar. Não existem outros caminhos, existe um. Eu sou o caminho. Indo por esse caminho, você chega ao Pai, ao conhecimento. Eu sou a verdade. A verdade quem é? É Deus. A verdade única, a verdade total, a suma verdade. E fora dessa verdade não há outras verdades. Não é as verdades que a gente pode construir com a nossa cabeça. Existe a única verdade, que é a verdade de Jesus. Ele é o único Salvador. E ele é a vida. Deus é vida. Deus é vida, e se você quiser, coloca ao lado, eu sou a vida, eu sou o amor, eu sou a misericórdia, eu sou tudo aquilo que realiza a tua vida, que faz de você uma pessoa feliz. Eu sou a vida. Não vai encontrar vida no dinheiro, no divertimento, nisso ou naquilo. A vida é Deus. E fora de Deus não tem vida. Existe alguma coisa que parece vida, mas não é. Então, quando Jesus fala, eu sou o caminho, caminha. Caminha. Vai no único caminho que ele te indica. Ele é a verdade.
porque a única verdade que você vai encontrar está nele. Nele está a vida. Então, vamos ver aqui que o pessoal está querendo fazer pergunta. Ana Lúcia, você tinha levantado a mão e depois abaixou. Por quê? Abre o microfone para falar, Ana Lúcia. Desculpa, foi sem querer, fui mudar a tela. Perdão. Tá bom. Bruna, pode perguntar, Bruna. Abre o microfone. Oi, não, é que você estava falando que Tomé sempre colocava em dúvida, né, tudo que Jesus ia fazer, e eu lembrei que domingo, agora na missa, o padre falando sobre quando Lázaro ficou doente, e Jesus falou que tinha que ir lá para a Judéia, visitar eles, tudo, lá, o Tomé foi o primeiro a falar, vamos lá para morrer, porque os judeus queriam apedrejar Jesus já, né? Pois e aí é. ele que levanta falando isso, vamos lá para morrer. Aí os discípulos foram e seguiram Jesus, mesmo sabendo que podiam morrer. Não, ele segue, exatamente. Mas lá, Tomé sempre vai pôr o dedo na ferida, né? Alan, pode fazer sua pergunta. Nessa explanação do Pepe, eu posso entender que quando se fala que Deus ou Jesus é o verbo encarnado, é nesse sentido do eu sou? Muito boa a sua pergunta. Mas é assim, a expressão eu sou, que vem do hebraico, lógico, ela se refere a Deus. Só Deus é aquele que é. Então, a gente já viu lá no Antigo Testamento, como o Pepe falou. Ele se revela a Moisés, quando ele chama Moisés, fala para Moisés libertar, que ele tem que ir libertar o povo do Egito, e Moisés vai questioná-lo, como o Pepe explicou. O questionamento de Moisés é esse. Mas eu vou lá e falo o quê para o faraó? Quem que me mandou lá? Quem é você? E a resposta de Deus é: eu sou aquele que sou. Então, a expressão eu sou sempre se refere a Deus. A Deus Pai, a Deus Criador, a Deus aquele que envia. Se refere à divindade, ao Deus Supremo. E Jesus, o Pepe falou que ele várias vezes fala eu sou, mas não é tantas vezes assim, não. Ao longo da sua caminhada, quanto ele, antes da sua ressurreição, não é muitas vezes, pelo contrário, ele vai dizer sempre, não falem nada para ninguém. Mesmo quando ele fala, nós vimos aqui atrás, eu não sei se o trecho está, e vamos procurar aqui, só um instantinho, vocês vão ver, aqui no Evangelho, aqui, ó. Está aqui no próprio evangelho que nós lemos antes, de Marcos. Quando ele pergunta para os apóstolos, e vós? Para vós, quem eu sou? E Pedro responde, tu és o Cristo. Cristo quer dizer o Messias, o enviado de Deus, o ungido de Deus para vir ao mundo, não é? O que Jesus diz? Jesus ordena severamente que não se falasse dele a ninguém. Isto é, que não se falasse isto, que ele era o Messias para ninguém. Era preciso uma caminhada, aquilo que a gente está falando, para conhecer melhor. Né? Já este evangelho que nós estamos vendo agora, que é o de João, este texto do evangelho já é depois da sua morte e ressurreição, não é? Quando ele está quase já se despedindo dos apóstolos. Fazer uma pergunta? Pode. Eliandro, por exemplo, a missão de Jesus era levar a palavra de Deus, né? Uma série de coisas, né? E por que ele, nesse momento, falou que não era para falar que ele era o Cristo, no caso? Na verdade, assim, a missão de Jesus era mostrar Deus para o mundo. Mas para que isso acontecesse, veja, ele está numa sociedade que tem uma visão muito distorcida de Deus.
uma visão de um Deus distante, a visão de um Deus que castiga. Então, todos aqueles que eram doentes, todos aqueles que passavam necessidades, para aquela cultura, para eles, era sinal de que Deus havia virado as costas para aquela pessoa. A doença era castigo de Deus. Então, já eu vou te deixar falar, Valdir. Então, para esta sociedade, era preciso que eles, convivendo com Jesus, olhando os sinais que Jesus fazia, fossem compreendendo aquilo que Jesus também ensinava por palavras. Por quê? E aquela sociedade, aquela cultura, entendeu isso? Compreendeu isso? Na verdade, compreendeu. Só Depois, que... né? Oi? Depois que ele foi crucificado, depois que ele ressuscitou. Não, antes. O sinédrio, quando a gente fala em sinédrio, sinédrio era o órgão superior do povo judeu, que governava o povo judeu. E ele tanto governava a vida espiritual, como governava a vida social. Quando o Império Romano toma toda aquela região e domina aquela região, o Sinédrio faz um acordo com o Império Romano. Qual era esse acordo? Que, se o Sinédrio mantivesse o povo cordato, quietinho, aceitando a dominação sem problema, pagando os impostos sem problema, certo? O Sinédrio continuaria no poder, que era poder religioso e poder social também. Poder político, não social, poder político. Então, para o Sinédrio, era importante manter tudo exatamente como estava. E Jesus chega trazendo muita novidade. Primeiro, dizendo que Deus, vocês vão ver ao longo da caminhada, mas uma das primeiras coisas que acontece é Jesus, com aquilo que fala e com aquilo que faz, dizer que Deus não é propriedade do Sinédrio. Não está longe, que só se aproxima de Deus aqueles que fazem parte do Sinédrio. Não. Deus está ao lado de todo mundo. Deus está próximo. E esse Deus próximo tira poder do Sinédrio. Porque se Deus está próximo de mim, por que eu preciso ficar obedecendo aquele lá que me explora, o imposto que me explora? Porque o Sinédrio também cobrava imposto do povo para o Sinédrio, né? Que me explora de todas as formas. Que cada vez que eu cometo um erro, depois, para me purificar, eu tenho que ir no templo e pagar para o templo para que eu seja purificado. Percebe? Então, é necessário um tempo para a conversão. Então, por isso que Jesus fala. Por enquanto, não fala nada. Vamos deixando que o tempo vá rendendo frutos. Ele nem imaginava que o fruto, quer dizer, não foi muito longe que ele já começou a imaginar que o fruto seria a condenação dele, né? Ele sabia que queriam pegá-lo. Então, deu para entender, Leandro? Então, por isso que um teólogo explicou assim aquela frase de Deus, a pergunta de Moisés: quem é você? Eu sou aquele que sou. Traduzido. Olha, é um pouco comprida a explicação. Eu sou aquele que você vai descobrir que realmente sou eu, se você caminhar, se você libertar o meu povo lá do Egito.
Aí sim, você vai descobrindo quem é eu sou. A mesma coisa você aplica para Jesus. Quem é Jesus? É o Messias? É o Cristo? Claro que é. Mas você vai descobrindo quem é Jesus só se você caminhar junto com ele, só se você abraçar a cruz junto com ele, só se você viver as palavras dele, só se você acreditar no amor do Pai, só se você, etc, etc. Aí sim, você aceita Jesus como o caminho, a verdade e a vida. E aceitando Jesus, você aceita o Pai. Porque ele e o Pai são a mesma coisa. É isso mesmo. Valdir, pode perguntar. Pois não, eu só ia falar da minha visão, né? Do porquê que Jesus veio. Que ele veio para mudar essa visão que a gente tinha, quer dizer, que o povo tinha de um Deus vingativo, né? Um Deus distante, que é o que a gente vê no Antigo Testamento. Na época de Moisés, de Abraão, tipo, qualquer coisa ele punia. E Jesus veio e mudou isso com as pessoas. Ele mostrou que Deus é amor, é misericordioso. Então era só isso que eu queria colocar. Muito bom, Valdir. Muito bom. Tanto é verdade, se você fizer esta comparação, o Sinédrio, a cúpula, os fariseus, os escribas, os doutores da lei, eles só falam da lei de Deus. Isto é, o verdadeiro israelita obedece à lei de Deus. Agora, essa lei de Deus é uma lei, para eles, que faz não os interesses de Deus, mas faz os interesses dele. Na verdade, que ele manipula essa lei de Deus, acrescentando, conforme o interesse dele, um monte de normas paralelas, um monte de etc, etc. É verdade. Os mandamentos que Deus deu para Moisés eram 10. Nessas alturas do Sinédrio, a Torá deles já tinha 670 e tantas leis. De 10, eles passaram a 670 e tantas prescrições. Agora, e aí vem Jesus diminuir para 2, né? Pois é. Quando você encontra o Novo Testamento com Jesus, Jesus nunca fala da lei de Deus. Nunca. Por quê? Porque a lei de Deus era manipulada pelos outros. Jesus sempre fala do amor do Pai. O amor do Pai é o amor misericordioso, é o amor que cura, é o amor que dá a vista, é o amor que restitui o paralítico para que ele possa caminhar, é aquele que dá comida para o povo. É o amor do Pai manifestado em Jesus. É isso mesmo. Essa é a grande diferença. E quando Jesus, quando a gente olha até os 10 mandamentos, a partir desta forma como Jesus nos mostra, nós compreendemos melhor aqueles mandamentos. Vocês vão chegar ao tempo de ver isso daí, vocês vão perceber. A gente vai compreender melhor os mandamentos de Deus lá que ele deixou para Moisés. E aí a gente vai ver que lá já eram mandamentos de amor, não mandamentos de punição. Aline, pode falar, pode perguntar. Não sei se está com o meu fone, eu peço desculpas. Mas eu fiquei agora refletindo duas coisas. Uma, é que a gente até falou na quarta-feira passada que Deus condena o pecado e não o pecador. Isso. Né? E outra coisa que também falaram, que está em Marcos, se não me engano, que ele diz, Jesus não veio para abolir a lei, mas para cumpri-la. Isso. É certinho. Para cumprir a lei conforme a vontade de Deus.
e não conforme a vontade daqueles que dirigiam o sinédrio, que cuidavam do sinédrio, entendeu? Então, mas ele diz, quem desobedecer a um só desses mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar os outros, será considerado menor do reino dos céus. Por isso, mas é a forma de se obedecer ao mandamento, não por medo de uma punição, mas a gente obedece o mandamento porque a gente ama a Deus. Veja, já começa aí a palavra, né? O amor de Deus que nos impele a saber que aquilo é o melhor que podemos fazer por nós mesmos, inclusive. Não é só pelos irmãos. Então, é exatamente isso. O cartaz da campanha da fraternidade do ano passado, não deste ano, ele colocava um desenho. A mulher pecadora, né, diante de Jesus, e Jesus inclinado, escrevendo no chão. A mulher pecadora, aquela que foi condenada por... Que queriam apedrejar, vocês já devem ter ouvido esse evangelho. Devia ser apedrejada, era a lei de Deus que mandava apedrejar aquela mulher. E o pessoal fala... Não a lei de Deus, a lei dos judeus, né? A lei do judeu, mas para ele era a lei de Deus. Jesus está lá, inclinado no chão, tentando de escrever alguma coisa, rabiscando a areia e tudo mais. Mas dá claramente ver, é uma montagem, claro. Jesus escrevendo na areia uma palavra: amor. Amor. Isto é, pela lei dos homens era apedrejada. Pelo amor de Deus, ela era amada e perdoada. É isso mesmo. Aí vocês veem como eles haviam manipulado a lei de Deus, não é? Porque o mandamento central do decálogo de Moisés é: não matarás. E eles apedrejavam até a morte sem nenhum problema. Espera aí. E a lei de Deus, a lei que Deus deu para Moisés, onde é que foi parar? Se a lei diz não matarás, e você se acha no direito de, seja por qual for o motivo, tirar a vida da outra pessoa. E ainda dizer que isso é a vontade de Deus. Vê? A incoerência, isso a gente pega uma das normas deles, que são incoerentes com a vontade de Deus. Então é aí que Jesus fala: quem violar qualquer uma desses artigos da lei de Deus, esse está à margem da salvação. Exatamente por isso. Porque aquela lei havia sido manipulada, havia sido distorcida. Diga, Bruna, pode falar. Abre o microfone. Bruna? Desculpa, travou aqui. Não, é isso mesmo. Voltando a falar assim sobre a palavra, né, que você está falando dos mandamentos de Deus, né? Tinha eu lembro que tem uma parte, você falando do apedrejamento, tudo. Jesus sempre lembrava assim as pessoas: não peque mais, né? E aí tem uma parte lá da Bíblia de um aleijado, tudo, que não lembrava que foi Jesus que curou ele e volta a pecar. E aí acontece dele de novo ficar aleijado. Tem essa parte da Bíblia? É que eu não estou recordando bem, assim. Não tem, não, que eu me lembro. Para mim tinha
tinha uma. Eu sei o que é talvez a que você está fazendo. Tem um texto bíblico que Jesus cura um paralítico. Isso, e ele não lembra. Justamente o Sinédrio é que vai questioná-lo, né? E o Sinédrio vai questionar esse paralítico, quer saber quem é que o curou, mas o Sinédrio quer exatamente mostrar que, primeiro, ele estava em pecado. Por quê? Porque ele era paralítico. Não é que ele tinha pecado e ele não foi perdoado, mas voltou a pecar. Não. O fato de ele ser paralítico para os judeus é porque ou o pai, ou a mãe, ou o avô, ou a avó, alguém pecou. Uhum. Eu pensava assim, que faz tempo que eu vi isso, e aí eu tirei a conclusão assim, que ele não seguiu os mandamentos de Deus, aí ele voltou a pecar e ele foi de novo. Essa era a visão, não de Jesus, essa era exatamente a visão dos israelitas. Ah, tá. Essa era a visão dos israelitas. Uhum. Valdir, pode falar de novo. Não, então, voltando à passagem sobre o apedrejamento, né? Tipo, infelizmente é o que a gente faz até hoje, né? O ser humano. Faz esse pré-julgamento de apontar o dedo na cara do outro e sem olhar para dentro de si mesmo. Exatamente, Valdir. Diante da mesma situação, a gente está toda hora atirando pedra, que pode não ser pedra física, mas a gente atira as pedras da palavra, que é pior ainda. Sim, que machuca mais ainda. Exatamente. Pode falar, Alan. Só para sintetizar também, que, como o Valdir bem ponderou, nos dias de hoje, nós, de maneira geral, né, sem apontar dedos, continuamos fazendo isso. Por exemplo, a pérola que eu adoro ouvir, bandido bom é bandido morto. Exatamente. Ou seja, ninguém tem salvação se for bandido. Exatamente isso. É exatamente isso. Ninguém tem o direito de tirar a vida de quem quer que seja, e ninguém tem o direito de acusar. Lógico, para manter uma sociedade em ordem, preciso, sim, que haja meios de organização social, né? Então, para isso, existe os tribunais, existe aqueles que têm o mandato, porque são mandatos, né? Ser um juiz ou tudo não cai do céu, é um mandato. Ele exerce um serviço público. Então, tem um mandato para que possa fazer, dentro das normas de justiça, o julgamento de alguém. E a nossa Constituição, a Constituição brasileira, diz que ninguém é culpado até prova em contrário. Isso está na nossa Constituição. Então, é importante, sim, a gente ter isso bem claro diante de nós. Tá? Então, gostei muito desse nosso debate hoje, foi muito bom, muito proveitoso. Tá? Então, vamos aqui dar uma... que a gente já chegou, resposta de Jesus. Agora, vamos ver. Então, dentro de tudo isso que nós refletimos até agora, Jesus, nesse texto do Evangelho de João, ele indica... aliás, primeiro, no Evangelho de Marcos, não é? Ele indica 2 remédios para perturbação. Lembra que ele diz, não se perturbe o vosso coração? Então, ele indica 2 remédios para essa perturbação que a gente traz no coração diante do convite que ele nos faz, que é o convite de seguir. O primeiro remédio é: tenham fé em mim. Ter fé em Jesus. Mas não é em qualquer Jesus, lembrem-se disso. É aquele Jesus que vem
para instaurar a lei do amor. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. É aquele Jesus que venceu a morte, uma morte que não foi querida por Deus, mas que foi engendrada por aqueles que queriam o poder, tá? O sinédrio queria o poder. Essa morte engendrada, Jesus, Deus a vence com a ressurreição de Jesus. Deus o ressuscita. Então, é neste Jesus ressuscitado por Deus que nós temos que ter fé, que nós devemos confiar. Nós temos que ter essa certeza, essa confiança de que Jesus está vivo e caminha conosco. E a segunda? Qual é o segundo remédio para a gente não ficar com esta aflição? Vou preparar-vos um lugar. Jesus preparou um lugar para nós junto dele. Ele assumiu, já vou chamar já, Luca. Ele assumiu a nossa humanidade, com todas as suas fragilidades. Para quê? Para que ele assumiu a nossa humanidade? Para levar esta humanidade para além da morte. Para nos levar ao céu, onde ele habita. Diga, acho que foi o Alan que levantou a mão, não foi? Não, fui eu. Diga, Luca. Justamente nessa parte que eu fiquei um pouco confuso, mas eu acho que não tive um momento mais propício para dizer do que agora. É assim, ele diz para a gente não se preocupar, porque na casa do Pai tem muitas moradas. Senão ele diria, eu vou lá preparar um lugar. Aí me parece assim que se a gente fica se preocupando e deixando de seguir o coração, aí a gente fica querendo saber para onde vai e como é o lugar. Aí, na verdade, não é que ele está dizendo que tem alguma coisa preparada. É para quem não fica se preocupando o coração, já sabe para onde vai, onde é o caminho, a coisa já se encaixa. É que isso me parece que não é exatamente que é preparado para cada um conforme aquilo que a gente entende, e sim com o que o coração é capaz de ser, como se sem a sabedoria, o pensamento. Então, nesse momento que eu fiquei um pouco assim, em dúvida, porque me parece que ele não vai, na verdade, preparar nada, a coisa já está lá, para aquele que segue o coração. Exatamente. Aí você tem razão. Assim, né? Quer ver? Vou voltar lá nesse evangelho um pouquinho. Aqui, ó. Não se perturbe o vosso coração. Ponto. Jesus já está conclamando a gente a não se perturbar. Se vocês creem em Deus, creiam em mim também. Ponto. Na casa de meu pai há muitas moradas. Já estão lá, como você acabou de dizer. Se não houvesse, eu teria dito para vocês. E aqui tem um ponto. Não é que ele teria dito, vou preparar o lugar. Não, ele teria dito que não teria moradas, se elas não existissem. Né? Aí ele torna a afirmar, vou preparar-vos um lugar. A morada está lá. Todos têm direito a ela. Tem lugar para todo mundo. Agora, sim. Como você disse, o preparar o lugar, ele já está preparando exatamente isso, né? É o coração da gente, a gente precisa estar preparado para poder assumir essa morada que tem lá no céu. Eu vou contar para vocês, é coisa que fazia com criança, mas eu acho interessante, talvez ajude a compreensão também aqui. Quando eu dava catequese para crianças, dei por muito tempo catequese para as crianças,
Você era braba? Não, nunca fui braba. As crianças, como vocês sabem, criança não entende coisas abstratas, né? Quanto mais um texto desse que tão difícil. Como é que eu trabalhava com a criança essa questão de ter moradas no céu? Eu falava para elas assim: vamos imaginar o céu como um grande terreno, né, de um condomínio. Então, o condomínio está lá. Só que as casas, todo mundo tem o seu terreninho lá. Mas as casas não estão construídas. As casas não estão construídas. Para poder entrar no condomínio e morar no condomínio, é preciso construir a casa. Então, cada coisa que nós fazemos aqui, cada coisa boa que a gente faz, quando a gente ama o irmão, quando a gente perdoa, quando a gente segue aquilo que Deus propõe para nós, são tijolinhos que nós vamos colocando nessa construção. Nós estamos construindo a nossa casa lá, dentro desse condomínio. Porém, essa construção tem que estar pronta no dia que a gente fizer a passagem para lá. Né? No dia da morte tem que estar pronta. Porque, senão, a gente não vai poder entrar. Então, a gente tem que ter cuidado. Sempre procurar fazer coisas boas, porque é para que a nossa casa sempre fique cada vez mais fortalecida, né? E cada vez mais bem construída. Porque quando a gente faz coisas que não são boas, que não são conforme a vontade de Deus, caem tijolinhos da casa. Então, dessa forma é que eu explicava e fazia as crianças compreenderem o significado de preparar uma morada. Todos nós temos o lugar reservado por Deus, reservado por Jesus, no paraíso. Porém, é preciso merecer. E querer ir. E querer ir, lógico, merecer e querer. Mas é isso. Se você quer ir, você vai merecer. Né? Você vai se esforçar. E não é o que eu falo, e não por medo, mas porque você, aquilo que eu falei lá atrás, quando falava do mandamento, você não respeita os mandamentos por medo de Deus. Não, você respeita os mandamentos por amor a Deus. Porque você sabe que aquilo é o melhor que Deus quer para você e para todos os irmãos. Então, é por amor que nós fazemos a vontade de Deus. Jesus assumiu a cruz não porque fosse vontade de Deus que ele fosse crucificado. Não, ele assumiu a cruz porque ele amava a Deus e ele sabia que se ele fugisse, se ele recuasse, tudo aquilo que ele havia mostrado de Deus até aquele dia ia por água abaixo. Ninguém mais acreditaria. Então, confiando no amor de Deus, ele se entrega até mesmo para a morte de cruz. E Deus não o deixa sozinho. Deus o ressuscita. Jesus não ressuscita sozinho. Porque na sua humanidade, ele não podia ressuscitar. É Deus que o ressuscita, e não sou eu que estou falando, está lá na Bíblia. Deus o ressuscitou. Toda vez que fala da ressurreição, sempre fala, Deus o ressuscitou. O Valdir está dizendo que a história do tijolinho fez ele voltar à infância, quando fez a primeira comunhão. Tá vendo, Valdir? É a maneira da gente explicar para a criança que não compreende a abstração, né? Pode falar, Valdir. Não, você foi falando, aí eu fui voltando, foi ouvir isso em algum lugar, aí você vai... Aqui a mente vai mexendo, eu falei, caramba, primeira comunhão. Você não deu aula na Nossa Senhora de Fátima, não, né? Não foi catequista lá. Nossa Senhora de Fátima de onde? Não, de Mirim. Não.
Lá na Nossa Senhora de Fátima de Mirim, não dei E foi aula. essa mesma Catequese. explicação do tijolinho. Aliás, eu fiz a minha catequese na Nossa Senhora de Fátima, aí do Imirim. Mas isso, ó, eu estou com 72 anos, eu fiz aos 7 anos, quando, no tempo do Padre Constâncio. Quem fez a minha primeira Eucaristia foi o Padre Constâncio. Só um minutinho, eu vou fechar meu microfone só um instante. Oi, desculpe, é que tocaram a nossa campainha, o Pepe está indo atender, eu estava falando com ele, pensei que talvez fosse o nosso guarda noturno. Não, mas era isso, desculpa interromper. Não, muito bom. Aí você fez eu lembrar do Padre Constâncio. Olha, faz tempo, 65 anos, gente. Em outubro de 65 anos atrás, eu fiz a minha primeira Eucaristia aqui na Nossa Senhora de Fátima. Beleza. Então, deu para compreender bem isso, gente? Então, quando Jesus diz, vou preparar um lugar, ele está dizendo isso. Ele prepara um lugar para nós junto dele. Ele já assumiu a nossa humanidade, do jeito que nós somos. Ele também passou pelas mesmas fragilidades. Jesus só não foi semelhante a nós no pecado. Mas eu lembro sempre que não é que ele não pecou porque ele era Deus. Ele não pecou porque ele amava o Pai e ele superou todas as tentações. No próprio Evangelho, que nós vimos agora na Quaresma, não é? Jesus é tentado no deserto 3 vezes. Então, ele passa pelas tentações, as tentações que nós também passamos. Mas ele supera essas tentações por amor a Deus. Então, ele não pecou porque ele era todo amor por Deus. Então, nós não vivemos sem uma meta. Nós temos uma meta, nós temos um destino. A nossa vida tem sentido porque o paraíso nos espera. Isso dá sentido à nossa vida. Nós temos um Deus que nos ama, que nos espera junto dele, que quer que a gente esteja junto dele, que nos quer feliz. Por isso, ele preparou um verdadeiro paraíso para nós. Este paraíso está na eternidade, mas ele poderia perfeitamente também se concretizar aqui na Terra. Se todos se convertessem a Jesus. Ou, pelo menos, se todos se convertessem ao amor. Ao amor. Então, é esse o sentido, né, da nossa vida. Mas como é que nós podemos chegar no paraíso? Porque a gente precisa chegar lá, né? Que eu acabei de falar. Construir a nossa casinha. Então, o caminho para o paraíso, para chegar à casa do Pai, é o próprio Jesus. Então, é ter uma relação viva com Ele, é imitá-lo no amor, é seguir os seus passos. Há o caminho de Jesus, que é o caminho do amor humilde, da oração, da mansidão, da confiança, do serviço aos outros. E esse não é um caminho do meu protagonismo. Percebe? Não é o caminho onde eu faço aquilo que eu quero, porque eu sou o protagonista da minha vida. É o caminho de Jesus que é protagonista da minha vida. Percebe a diferença, gente? Se eu sou o protagonista da minha vida, eu faço o que eu quero.
Se Jesus é o protagonista da minha vida, eu faço o que Jesus fez. Essa é a nossa meta. É seguir em frente todos os dias dizendo para Jesus: Jesus, o que é que você acha da minha escolha? O que é que você faria nessa situação com essas pessoas? O Papa Francisco que falou esse texto numa catequese lá no Vaticano, né? Deu essa explicação tão bonita sobre a nossa meta, que é o próprio Jesus. Então, vocês percebem, gente, essas perguntas que a gente está vendo aí, nós deveríamos nos fazer todas as noites, quando a gente põe a cabeça no travesseiro. Jesus, o que você achou das minhas escolhas durante o dia de hoje? E se colocar no lugar de Jesus, seriam aquelas as escolhas que Jesus teria feito? Perguntar o que você faria nessa situação com essas pessoas, alguém que nos fez algum mal, alguém que nos discriminou, enfim. Você se colocaria no lugar dessas pessoas? Quando nós fazemos esse exame de consciência todas as noites, nós vamos nos convertendo aos poucos. Porque, gente, a conversão não é um passe de mágica. Ela não vai acontecer simplesmente num clique. A gente escuta muita gente falando: eu mudei de igreja, aí eu encontrei Jesus, agora eu sou uma pessoa nova, eu me converti. Não, isso não é conversão. Não existe esse tipo de conversão assim, num clique. A conversão é um processo diário. Eu que fiz a primeira Eucaristia há 65 anos atrás, ainda estou nesse processo. E garanto para vocês que não é um processo fácil. Por quê? Porque toda noite, quando eu ponho a cabeça no travesseiro e pergunto para Jesus: o que você acha das minhas escolhas de hoje? E aí eu vou olhar bem e vou ver que Jesus não aprova muitas das escolhas que eu fiz. Porque naquela hora eu não agi colocando o amor acima de tudo naquela situação. Quando eu pergunto para Jesus: o que você faria nessa situação com essas pessoas? São inúmeras as vezes em que eu vou dizer: puxa, Jesus não teria feito o que eu fiz. Jesus não teria feito o que eu fiz. Então, essa é a conversão que a gente vai buscando. Por isso que eu falo para vocês, o caminho que vocês estão iniciando agora, né? Esse caminho de iniciação à vida cristã, ele não vai terminar daqui 1 ano e 3, 4 meses. Não. Pelo contrário, ele vai começar. Isso aqui é só a iniciação. O caminho de vida cristã é um caminho para toda a nossa vida, até o último dia. O caminho de conversão é para toda a vida, até o último momento, até o último instante. É um caminho que a gente vai percorrendo e vai, cada passo dado, a gente tem que parar, refletir e colocar Deus diante daquela situação. Deixar que Jesus ilumine aquela situação. Porque é só sob a luz de Jesus que nós vamos ser capazes de ver
qual era a vontade de Deus e até onde eu fiz a minha vontade própria. Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém quer acrescentar alguma coisa? Nadinha, todo mundo em silêncio. Luca, fala, Luca. É difícil, hein? Não é fácil. Tem um livrinho de um autor protestante, intitulado assim: O que Jesus faria neste momento. Isto é, sempre a cada capítulo ele se pergunta: o que Jesus faria? Então, analisa cada situação que ele passa na vida e se pergunta: o que Jesus faria? O que Jesus faria? E é o que o Papa Francisco coloca como questão para nós, né? O que você faria nessa situação? Com essas pessoas, ou seja, qual for a situação. Então, não é fácil. Ser cristão, gente, não é fácil. É fácil ser cristão quando a gente não se deixa tocar por esse amor de Jesus. Porque quando a gente se deixa tocar por esse amor de Jesus, quando a gente segue os passos de Jesus, a gente vai descobrindo o que é que ele disse: toma a tua cruz e me siga. Diga, Valdir. Desculpa, estou falante hoje. Não tem problema. Não, tem aquela passagem na Bíblia, né, que diz até que já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Exatamente. Não lembro que passagem que é, não. É com São Paulo, esse é São Paulo que fala. Já não sou eu que vive, mas é Cristo que vive em mim. Então, tipo, é esse objetivo que a gente tem que tentar buscar. Exatamente. É difícil. É difícil essa caminhada. Não é difícil. Aquela luta diária, né? É uma luta diária. Não é uma coisa impossível. Quando a gente diz é difícil, não significa que é impossível. Porque se nós confiamos em Deus, se nós confiamos em Jesus, se nós nos colocamos sob a sua guarda, se nós buscamos seguir o seu caminho, ele está lá, ele prometeu: estou sempre com vocês. Eu estarei com vocês. Tá? Mas, no mundo em que nós vivemos, não é fácil como não foi fácil para ele. De novo, eu digo, ele não veio para morrer na cruz. Ele não veio para morrer na cruz. Mas o mundo o colocou numa cruz. O mundo o colocou numa cruz. Então, essa cruz que o mundo deu para Jesus, também hoje dá para a gente. Quando você quer viver o amor, quando você quer viver o perdão, isso é difícil, por quê? Porque o mundo à nossa volta não aceita isso, não. O mundo não aceita. E aí a gente acaba sofrendo, né? A gente acaba sofrendo perseguição, a gente acaba sofrendo desilusão com as pessoas. A gente sofre. Somos humanos. Jesus também sofreu. Há uma passagem no Evangelho que mostra que Jesus sobe ao monte, olha para Jerusalém e chora. Por que Jesus chora? Porque ele está decepcionado. Ele está ali vendo que, por mais que ele se esforçou em mostrar qual era o projeto de Deus, não aceitaram. Jerusalém, que era a sede do poder do Sinédrio, não aceitou. Ou seja, todo aquele povo que morava ali, naquela sede de poder, não aceitou Jesus. Jesus chora sobre Jerusalém por esse motivo. Jesus tem compaixão, mas ele não pode fazer nada. As pessoas precisam se conscientizar. Né? Tudo que ele podia, ele fez. As pessoas não o compreenderam. E se não compreenderam Jesus, com certeza muitos não vão nos compreender também quando nós agirmos
como Jesus. Então, é nesse sentido que a gente diz, não é fácil ser cristão. Diga, Luca. Eu me lembro uma vez, eu fui numa missa e o Padre Silvio falou assim, ó, isso eu nunca vou esquecer. Eu sempre fui meio quebra as pernas, braço e tal. Aí o padre falou assim, ó, você fica achando que andar de bicicleta é coisa aí, não sei o quê, você quer ser radical mesmo? Seja santo. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, falei, minha Nossa Senhora, como pode ser tão claro, né? Aí ele falou, você quer ser radical mesmo? Vai ser santo. É isso mesmo, é isso mesmo. Aí até hoje, já faz uns 2 anos, que isso eu acho que toda semana ficou assim, tem que ser radical. Exatamente. Era só um comentário, velho. Não, muito bom o seu comentário, é isso mesmo. Né? Nós achamos que é radical andar de bicicleta, ou é radical descer daquela corda maluca lá que o pessoal pula, bungee jumping, tirolesa, essas coisas todas. Não, vai ser santo. O Padre Silvio colocou belíssimamente essas palavras. Ser santo Um dia eu quero falar isso para ele. Ele falou assim que isso nunca esqueci. Assim, uma coisa que eu gosto muito dele. Por causa disso aí ficou marcado demais na minha cabeça. Não, viu? Então, É isso. aquilo que Dom Bosco dizia também. É. O lema de Dom Bosco era dá-me almas e tira o resto. É isso mesmo. Importante Dom Bosco era radical mesmo. Então, olha, eu estou muito satisfeita que eu percebo que vocês vão compreendendo. Não se aflijam, tá? Não se aflijam. Como foi falado lá logo no começo. Não se deixem perturbar. Não fiquem aflitos. É um passinho de cada vez. Seguir o caminho de Jesus é um passo de cada vez. Passinho de cada vez. Muito bom. Puxa, até que não pensei que hoje nós íamos terminar bem mais tarde. Mas apesar de toda a nossa conversa, que foi ótima, eu estou muito contente, tenho certeza que o Pepe também. Foi muito bom poder partilhar esse tema com vocês. Ficou alguma dúvida para alguém? Yara? Não ficou. Muito bom. Não ficou e foi uma das melhores até agora. Foi muito bom. Obrigada, viu? Nada, eu que agradeço a vocês, gente. Foi aquilo que eu falei para vocês no primeiro dia. A catequese é isso. É uma troca, né? A gente traz algumas informações, a gente traz o evangelho, a gente procura refletir, mas o que enriquece é essa troca com vocês. É isso que enriquece o nosso encontro. Então, agora vamos falar para Jesus, não é? Aquilo que a gente foi sentindo neste encontro através da nossa oração. Quem gostaria de fazer a oração? Pode abrir, Juliana. Senhor Jesus, Tu és o caminho. Em meio a sombras e luzes, alegrias e esperanças, tristezas e angústias, Tu nos levas ao Pai. Tu nos prepara um caminho, um lugar. Não nos deixes caminhar sozinhos. Ficai conosco, Senhor. Caminha ao nosso lado e ilumina os nossos passos. Jesus Cristo, caminho, verdade e vida. No vigor do Espírito Santo, fazei-nos teus discípulos missionários. Amém. 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 Agora o Pepe vai conduzir, então, a nossa... o T é para todos nós, tá? Então, quem tiver com o microfone aberto, não precisa abrir todo mundo. A nossa proteção está no nome do Senhor. Fez o céu e a terra. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Que o Senhor Deus, de infinita bondade, que enviou seu Filho como caminho, verdade e vida, para que todos os que nele crerem sejam salvos por ele, nos conceda a graça da fé em Jesus Cristo, para alcançarmos a salvação.
Amém. Amém. Abençoe-nos Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.